Boa noite, irmãos. É com grande alegria que nos reunimos aqui essa noite para honrar, louvar ao nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 8, versículos de 26 em diante. Enquanto os irmãos abrem o texto, o livro de Atos ele foi escrito pelo apóstolo Lucas, o mesmo que escreveu um dos evangelhos. A mensagem dos dois livros ela é diferente, mas em certo sentido ela é parecida. Enquanto o evangelho fala da vida dos discípulos e da vida de Jesus até sua morte e ressurreição, Atos vai contar para nós aquilo que aconteceu com os discípulos depois que Jesus ressuscitou e subiu aos céus. Vale a pena ressaltar que esse Filipe de Atos não é o mesmo Filipe do capítulo 6 de Lucas. Esse Filipe é Filipe diácono, Filipe evangelista. E é engraçado porque o capítulo que a gente leu semana passada, de Atos 6, fala da escolha dos 7 diáconos, e um deles era Filipe diácono, enquanto no capítulo 6 de Lucas vai falar sobre a escolha de Filipe discípulo, ou Filipe apóstolo. Vamos fazer essa leitura aqui. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Cândace, rainha dos etíopes. Esse homem viera de Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender, se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Diz Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Vamos ter aqui agora um momento de oração. Querido Deus, te agradecemos pela essa palavra, que chegou até nós mesmo depois de muitos anos em que ela foi escrita, mas que é a tua palavra, e por isso é verdadeira e produz transformações em nossas vidas até hoje. Vem através do teu Espírito iluminar e nos fazer compreender mais a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Você já passou por situações onde, às vezes, você estava fazendo alguma coisa, dentro de casa, e aí você se lembra de uma música? Alguém já passou por essa situação?
E essa música, às vezes, ela tem exatamente a ver com aquilo que você está fazendo. Não é? Às vezes você está lavando louça, você está conversando com uma pessoa, você está lendo um livro e você se lembra de uma música bem naquele momento. Para mim, uma situação muito curiosa e, às vezes, muito engraçada. Toda vez que eu vejo a Carol, que está dando agora a papinha para a Laura, a primeira música que vem na minha cabeça é uma música do Palavra Cantada, que diz: o que tem na sopa do neném? Já aconteceu isso com você? O fato é que isso pode acontecer em qualquer momento. E a música que a gente pode se lembrar, às vezes, pode ser das mais diversas. E aqui eu quero fazer duas rapidinho. Eu vou falar um texto para vocês não precisam abrir, e eu quero que vocês pensem a respeito da música que se parece com esse versículo. Em 1 Reis 18, o profeta Elias, ele ora para Deus depois de 3 anos sem chuva. E aquilo que ele pede é justamente para que Deus enviasse uma grande chuva para aquele lugar. Essa música a gente toca na igreja, e eu quero saber qual é o nome dessa música. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Os irmãos estão bem, eu pensei que não fosse acertar. Eu falei, será que alguém vai pegar essa aqui? O pessoal do grupo de louvor está rindo porque sabe que é fácil essa daí. Enquanto eu li a passagem de Filipe e o eunuco, teve uma música que veio na minha cabeça. E agora eu quero que vocês também tentem adivinhar essa música. Essa música é antiga e acho que a maioria das pessoas hoje conhece, porque é uma música que teve várias e várias gravações. E essa música é do cantor Alceu Valença. Qual é a música? Anunciação. Ouvi a voz da Carla daqui. Por quê? Se você pensou nessa música, você acertou. Porque a primeira frase do texto que a gente leu diz justamente que a voz do Senhor, através de um anjo, disse a Filipe. E o primeiro verso dessa música fala que a voz de um anjo sussurrou no meu ouvido. Em Samaria, Filipe recebe uma ordem do Senhor, através de um anjo, pedindo para que ele fosse para uma estrada deserta, que ficava mais ao sul do território. A distância de Samaria, cidade de onde Filipe se encontrava, até essa estrada deserta, onde o eunuco estava, ficava cerca de 60 quilômetros. E agora eu queria que vocês pensassem, quantos quilômetros vocês acham que vocês fazem num dia, andando? 5 quilômetros? 10? Quem dá mais? 5? Não vale a distância do quarto para a cama, depois para a sala, não conta, irmão. O texto de Números 11, versículo 31, nos diz que Deus enviou codornizes para o povo comer quando eles estavam na peregrinação pelo deserto. O arraial, ou seja, o local onde se estendia essas codornizes, ele ficava a cerca de 1 dia de caminhada. E que, segundo alguns estudiosos, e até mesmo algumas bíblias de estudo de anotação, contam que essa distância do arraial ela tinha cerca de 25 a 30 quilômetros. Ou seja, aquilo que um ser humano é capaz de andar é de 25 a 30 quilômetros. E pensando que a estrada ficava ao dobro dessa distância, logo, supõe-se que ele demorou quantos dias? 2 dias. A forma mais comum de deslocamento naquela época era andar a pé. Não tinha carro, não. Às vezes eles andavam de barco para chegar de uma região até a outra. O ponto é que de Samaria, que ficava mais ao norte da região, até essa estrada, a gente tem nenhum rio. Era uma região montanhosa. Então Filipe muito provavelmente precisou andar a pé. Ele podia até, de fato, às vezes ter conseguido um jumentinho de alguém, mas levaria quase 2 dias a pé para que ele chegasse nesse local. Quando a gente lê esse texto de forma sequencial, a gente não tem uma distância entre os versículos, uma distância de tempo, das ações, né? Daquilo que é feito. E aí parece que tudo aconteceu num dia só e que tudo aconteceu uma coisa atrás da outra. Outra curiosidade é que tem uma palavra nesse texto que chama Messembrian, uma palavra grega que está significando essa região mais ao sul pela qual Filipe deveria descer.
E essa palavra ela também pode ser traduzida como ao meio-dia. Só que se ela for traduzida como ao meio-dia, você tem uma diferença e você tem até uma ordem do Senhor que fica um pouquinho mais peculiar. Porque além de descer para uma estrada deserta, Filipe teve que ir em um horário específico do dia. Quem traz essa tradução como a forma escolhida é a Bíblia A Mensagem, de Eugene Peterson. Mesmo que existam possibilidades de tradução, e que Filipe tenha demorado mais de um dia para chegar naquele local, o que a Bíblia deixa claro é que aquela estrada ficava na região mais ao sul do território, e que Filipe não teve dúvidas de que era uma ordem do Senhor. Ele se levanta e vai. E nessa altura do texto, ele não sabia aquilo que ele ia fazer quando chegava lá. Ouvir esta ordem do Senhor, sem saber do contexto em que se encontrava Filipe, nos faz ter uma visão diferente do texto. Porque Filipe, ele se estabelece em Samaria e começa a pregar e a ensinar a palavra depois da dispersão da igreja em Israel. Até o capítulo 8, toda a igreja estava reunida em Israel, inclusive Filipe, diácono, e Filipe, apóstolo. A partir do capítulo 8, a igreja ela é dispersa naquela região. Filipe, discípulo, Filipe, apóstolo, ele permanece em Jerusalém. E todo o resto é disperso pela região de Samaria e Judeia. No verso 6, as multidões elas prestavam atenção nas palavras de Filipe. E que assim como os apóstolos, Filipe expulsava demônios e curava os coxos, os paralíticos. Até o capítulo 8, mesmo após a ordem de Jesus, da grande comissão em Mateus 28, de que se fizessem novos discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando que eles obedecessem às Escrituras, essa é a primeira vez depois dessa dispersão da igreja de Jerusalém, que a palavra estava sendo levada para outros povos. O evangelho estava ultrapassando barreiras geográficas, barreiras culturais. Pessoas sendo transformadas pelo poder do Espírito Santo. Pessoas sendo libertas de possessões demoníacas. Doenças que impossibilitavam as pessoas de andar. Desaparecendo à medida que o nome de Jesus era pregado, que o nome de Jesus era aclamado. Esse era o contexto em que Filipe se encontrava. Filipe ele não estava parado esperando receber uma ordem do Senhor. Ele já estava a serviço do Pai. E ainda ele estava sendo bem sucedido naquilo que ele estava fazendo. E aí nessas horas às vezes aparece um ditado popular na nossa cabeça. Não se mexe no time. Não se mexe no time que está ganhando. Mas Deus escolhe Filipe, tira-o do seu local em que ele estava, leva-o para aquela cidade, para aquela estrada deserta, e não lhe diz mais nada. Apenas vá para o local que eu te enviei. Além de estar preparado e com seus ouvidos atentos ao Espírito do Senhor, você acha que ele estava errado enquanto diácono de pregar de fato para aquele homem? Já que foram eleitos 7 diáconos naquela igreja, justamente porque os discípulos eles não estavam dando conta de pregar e de cuidar da viúva e da distribuição do pão e fazer o serviço de diaconia. Vocês acham que Filipe estava errado em pregar a mensagem do Evangelho? Será que essa não era a função dos apóstolos? E hoje, será que essa não é a função do pastor? Filipe ele foi escolhido como um dos 7 primeiros diáconos da igreja de Jerusalém. Igual a gente viu na semana passada. De maneira geral, fazendo um pequeno parênteses aqui, a gente não deveria escolher pessoas para um cargo que elas não tivessem capacidade de fazer, que elas não tivessem habilidades para lidar com a situação. E mesmo que essa pessoa fosse escolhida, as nossas ações são provas contra ou a favor daquilo que nós fazemos. Aquilo que eu faço demonstra quem eu sou, mas também demonstra quem eu não sou. O que eu sei fazer e o que eu não sei fazer. Filipe ele mostra para aquelas pessoas que elas estavam certas de ter colocado ele naquela posição de liderança. Porque a imagem dele transmitia respeito e serviço. Mas, acima de tudo, os seus atos ratificavam isso.
Os seus atos confirmavam que, de fato, ele tinha que ser escolhido para aquilo. Talvez Deus não tenha te chamado para ir até uma rua deserta, aqui na Vila Zate, no Piquiri, na freguesia do Ó. Mas a gente deve se lembrar que todos nós somos chamados para pregar o Evangelho. Filipe, enquanto diácono, não era a sua função pregar, mas era o seu dever enquanto um cristão. Você foi escolhido, não se esqueça disso. Nós fomos escolhidos para servir a Cristo e fazer parte do seu corpo. E seu corpo é a igreja, e isso implica que você cumpra a missão que Ele te deu. Vá e pregue o Evangelho. Relacionamento com Deus e espiritualidade cristã são duas coisas que são sinônimas. Você deve ler a Bíblia com atenção e orar com o seu coração. Eu e você precisamos de relacionamento com Deus, se quisermos estar preparados para pregar o Evangelho com as nossas vidas. Às vezes os propósitos de Deus, eles permanecem ocultos para nós. Saber se às vezes a gente tem que comprar pasta de dente da marca A ou da marca B, se a gente tem que fazer essa ou aquela profissão, essa ou aquela faculdade. São coisas que às vezes nos deixam confusos. Mas aquilo que o Senhor pede é obediência aos mandamentos que Ele já nos disse, que Ele já nos colocou em Sua palavra. Mesmo que às vezes tenham coisas no nosso caminho que permaneçam e que deixem a nossa vista embaçada. Aquilo que é necessário, Ele nos fará saber. Aquilo que é necessário, Ele nos fará saber. O motivo dele ter colocado você naquele emprego, o motivo dele ter colocado você naquela família, dele ter colocado você naquele lugar onde você se encontra, naquele leito de hospital, continue a confiar no Senhor. Com toda a sua vida, confesse que Ele é Senhor da sua existência e pregue o Evangelho. Naquela época, como se definia alguém que era um cristão? Uma pergunta. Quem eram, onde moram, o que fazem, do que se alimentam, hoje no Crente Repórter. Além de confessar Jesus Cristo como o Messias prometido, havia um sinal físico que diferenciava os homens gentios dos homens judeus. Esse sinal era chamado de circuncisão. Os eunucos, eles eram homens privados de sua liberdade sexual, já que eles não tinham os seus membros inferiores, já que eles não possuíam. Eles costumavam ser colocados para trabalhar no harém do rei. O rei ele tinha várias mulheres, e essas mulheres moravam numa espécie de casa. E o local onde ela se encontrava ficava o eunuco. Sabe por que ele era colocado lá? Porque mesmo que ele roubasse dinheiro do rei, mesmo que ele fizesse algo contra o rei, ele não poderia se deitar com uma das esposas dele. E aqui eu fico pensando, tá, mas como que aquele homem de uma outra região, totalmente diferente, ouviu falar do Evangelho? Como é que o Evangelho chega lá? No livro de Crônicas, a história da rainha Sabá nos diz que uma mulher que veio da Etiópia, ela foi falar com Salomão, ela leva uma série de especiarias em troca para falar com o rei Salomão e perguntar tudo aquilo que ela quisesse. Fala assim, eu quero tirar todas as minhas dúvidas sobre a Bíblia. E vamos sentar e vamos conversar. Eu te trouxe um monte de presente aqui e agora você vai falar, tá bom? Salomão foi lá e explicou para ela. Tanto é que ela reconhece a sabedoria de Salomão e quem era o Deus dele. Uma parte dos críticos e até os estudiosos da Bíblia acredita que é através da rainha de Sabá que o evangelho chega até os etíopes. Mateus 12, no verso 42, diz: a rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui aquele que é maior do que Salomão. Esse texto está falando especificamente da rainha de Sabá. A Etiópia da época, ela correspondia a uma região chamada de Cuxi, e que ficava, e ainda fica até hoje, no norte da África, perto do Egito. O eunuco, aquele homem, ele tinha deixado a sua terra natal em busca de conhecimento do Senhor.
Tanto é que ele volta com um rolo do profeta Isaías, que por ter condições financeiras, muito provavelmente ele pode ter adquirido na sua viagem para Jerusalém. O texto, muito provavelmente, escrito em grego, que a gente chama de Septuaginta. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Mas no Novo Testamento, como o grego era o inglês de hoje, o Antigo Testamento teve que ser escrito e traduzido para o grego. E aí é chamada Septuaginta. Uma viagem de milhares de quilômetros hoje, ela pode ser feita através do avião. A gente às vezes não para pensar na bênção que é a tecnologia quando ela é bem utilizada. Só que uma viagem de aproximadamente 2.700 quilômetros, há milhares de anos atrás, feita com 2 bois, carregando uma carroça de ferro, ela demorava muito tempo. Mas demorava muito tempo. Se Filipe andando 60 quilômetros deixou 2 dias quase, imagina 2.700 quilômetros, com 2 bois carregando uma carruagem cheia de homem. Essa distância, só para os irmãos terem noção, é a mesma distância de São Paulo, capital, até Manaus. É uma distância muito grande. Outra característica que a gente deve se atentar é que aquele homem era um recém-convertido na fé. Já que ele não era, de fato, um homem que veio de uma linha judaica, ele era chamado de prosélito. Prosélito era alguém que era um recém-convertido da fé, mas que vinha de uma outra religião. O ponto é, o prosélito também precisava ser circuncidado. O eunuco não podia ser circuncidado. Ele não desfrutava de todos os seus direitos enquanto um prosélito. Ele não podia entrar no templo do Senhor. Até mesmo as mulheres, elas eram incluídas na aliança com Deus, porque é através da circuncisão do marido. Então, seu marido circuncidado significava que você também fazia parte do pacto. Aos nossos olhos, talvez a evangelização desse homem pareça inútil. Olhando para as condições dele, alguém que não poderia de fato fazer parte da aliança do Senhor e que exigia uma circuncisão física. E aí você olha para a história de Filipe, deixando seu trabalho, onde tudo corria bem, tudo aquilo que ele estava fazendo prosperava. E aí o anjo pede para que ele vá para um local, numa estrada deserta, para pregar para um homem que nem sequer podia fazer parte da aliança de Deus. Será que hoje eu e você, a gente não faz isso com as pessoas? Será que quando a gente não olha para o homossexual, quando a gente olha para o estuprador, quando a gente não olha para o político corrupto, a gente imagina que a salvação daquela pessoa seria algo impossível? Eu não sei vocês, tá? Eu já olhei para pessoas e eu tive certeza de que seria quase impossível que aquela pessoa fosse transformada pelo Evangelho. E ela foi. Pessoas próximas. Vendo essa situação, parece que essa pessoa jamais conseguiria se chegar a Deus, não é mesmo? Irmãos, eu e você somos incapazes de nos chegar até Deus. Tanto é que alguns sites apontam para os grupos menos evangelizados. O primeiro deles é os indígenas, os ribeirinhos da Amazônia, os ciganos, os sertanejos, os quilombolas e o sexto são os surdos. Talvez quando a gente olha para o indígena, a gente fala, caramba, ele fala uma língua diferente, ele vive uma cultura diferente. Não vou pregar para ele. A gente olha para os ribeirinhos da Amazônia. Os caras estão mais preocupados em, de fato, sobreviver numa região difícil. Acho que não dá para pregar para ele. É muito distante, é muito longe, não tem ninguém preparado. Descarta. A gente olha para os ciganos e vê de outro país, tem uma outra religião, uma outra cultura. Descarta, a gente não vai pregar para ele. Sertanejos. O cara também está lá no Nordeste, na seca, no calor. Acho que ele está mais preocupado em sobreviver do que de fato pregar. Quiçá ele vai acreditar em Deus. Acho que é melhor não pregar para ele. Corta. Quilombolas. Caramba, eles também vieram de uma outra religião, eles não sabem da nossa língua. Olha, descarta. E o surdo? Sei falar, é surdo. Sei falar, oi, tudo bem. No máximo. Olhando para essa história, a situação daquele homem parecia perdida. Deus envia em Filipe para encontrar aquele homem numa estrada deserta. E que, segundo o texto de Deuteronômio 23,
fala o seguinte: qualquer que tenha os testículos esmagados ou tenha amputado o membro viril não poderá entrar na Assembleia do Senhor. O texto de Atos fala que aquele homem, ele subiu até a cidade de Jerusalém, mas ele não podia entrar no templo, porque ele era um eunuco. Como disse um professor amigo meu, reverendo Romualdo, Filipe foi o primeiro atleta corredor de maratona da história. Correu atrás da carruagem. Um outro professor também muito querido, o reverendo William Lane, nos faz pensar que essa situação inusitada era a única forma que aquele homem tinha de pregar o evangelho. Já que ele não poderia entrar no templo, talvez essa fosse a única situação possível que a gente pudesse pregar para aquele homem. Filipe atrai a atenção do eunuco enquanto ele corria na carruagem do lado. Pensa num carro presidencial. Você tem aqueles que acompanham o presidente, o prefeito, o deputado, o senador. Se alguém se aproxima correndo desse carro, qual que é a primeira coisa que vai acontecer? A morte. Alguém atirar uma arma para fora e falar, ó, se der mais um passo, é uma perna. Depois vai no peito e a gente continua. Imagina que aqui já começa um milagre. Ele ter se aproximado daquela carruagem sem atrair a atenção negativa dos guardas que guiavam a carruagem, sem chamar a atenção de uma forma com que os guardas fossem matar ele. A segunda parte do milagre é que ele estava ouvindo o eunuco pregar, o eunuco falar do texto de Isaías, e um texto justamente que falava... Passou. Um texto justamente que falava sobre Jesus. Ouvir a explicação de Filipe, naquele momento, trouxe a certeza para aquele homem que reconheceu que Jesus era o único Filho de Deus. Como resposta a uma verdadeira fé em Cristo Jesus, aquele homem desejava ser batizado. É importante lembrar que Filipe era conhecedor daquilo que Pedro acreditava ser a verdadeira resposta do Evangelho. O capítulo 8 de Atos também nos fala que João e Pedro, discípulos, saíram de Jerusalém para ir até a Samaria para conversar com Filipe. Então Pedro e Filipe tinham um relacionamento. E Pedro, em Atos 2, 36 até 38, fala o seguinte: portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. A gente encontra aqui no final desse texto uma resposta sincera do Evangelho, o anseio por participar da igreja, participar da vida em comunidade. Esse é o sinal visível. Esse é o caminho natural para aqueles que são chamados para a vida em comunidade. O batismo hoje ele é um sinal, de novo, visível, de que nós fomos chamados para viver em comunhão com os irmãos, com a nossa nova família. Família que não é de sangue, família também chamada família da fé. Apesar de ser um final visível, o batismo não é aquilo que salva. Num leito de hospital, uma pessoa se arrepende e confessa o Senhor Jesus como seu Salvador. Ele morre antes de ser batizado, porque ele não tinha condições de chegar até uma igreja, enfim, ser batizado naquele momento. Ele vai para o céu ou não vai para o céu? Não é isso que acreditam os católicos, por exemplo? Essa pessoa será salva pela sua fé em Cristo Jesus. Mas esse é o caso de uma pessoa que não tinha condições de chegar até uma igreja. De uma pessoa que não tinha condições devido à sua saúde e devido também à impossibilidade de se transportar, de se locomover. Mas eu e você, a gente não tem esse problema. Há diversas igrejas cristãs evangélicas protestantes que professam o Senhor Jesus como Salvador.
E nós não temos motivos para não nos batizarmos e também não frequentarmos uma igreja. O fato de ter viajado meses e ter passado centenas de dias, talvez até um ano, quem sabe, fora de casa, mostrava que dentro dele tinha um desejo enorme, um desejo sincero por respostas. O texto que o eunuco estava lendo se encontra no capítulo 53 de Isaías, que está na sua Bíblia, versos do 7 e 8. Mais uma vez, enquanto parte do milagre, igual eu falei, ele ouvia um trecho que falava de Jesus. A dúvida que aquele eunuco tinha é uma dúvida comum até nós, né? Para nós até hoje. Às vezes, quando a gente pega algumas passagens do Antigo Testamento que fala sobre o sofrimento do autor, como, por exemplo, é o caso de Jeremias, a gente acha que aquele texto está falando, às vezes, de Jesus, mas às vezes está falando do sofrimento do autor. Nesse caso, esse texto está falando do sofrimento que viria e que se cumpriria na pessoa de Cristo Jesus. Ter as suas dúvidas sanadas, ser batizado e ouvir a palavra de Deus foi, com certeza, a maior alegria que aquele homem podia desfrutar. E eu fiquei pensando na situação dele depois que ele voltou para casa e que Filipe partiu repentinamente. E aí, quando ele voltou seus olhos para as Escrituras, ele estava entendendo de fato aquilo que ele estava lendo. É através de Jesus Cristo que o homem pode ser incluído na aliança com Deus. Não mais através de uma circuncisão física. E é isso que Paulo fala em Romanos 2, do 25 ao 29, que é através de uma circuncisão do coração. Isso é obra do Espírito Santo. Fomos incluídos na aliança com o Senhor para viver em comunhão com os nossos irmãos. Não há verdadeira comunhão com Cristo sem comunhão com a igreja. O Salmo de número 133 nos diz como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. O óleo que desceu sobre a cabeça de Arão representava a comunhão que ele tinha com Deus. E esse texto está fazendo uma comparação. Tão bom é a comunhão que eu tenho com meu irmão, como é a comunhão que eu tenho com Deus. Por isso a glória de Deus também é expressa em favor de nós, através da bênção da comunhão com o corpo de Jesus. Aquele que recebe Jesus Cristo como Senhor, entende que é chamado para uma vida de comunhão e que passa a fazer parte do corpo. E que assim como o corpo não é feito de um único só membro. Fomos incluídos na aliança com o Senhor para anunciar o Evangelho a outros, mesmo que eles não pareçam merecer aquela salvação, assim como nós não merecíamos. Qualquer pessoa é capaz de merecer ou conquistar o favor de Deus através daquilo que faz. Se não fosse pela graça e pela obra do Senhor Jesus, nós nunca poderíamos nos achegar até Ele. Sua graça é favor imerecido, seja você um bancário, um empresário, uma dona de casa, um policial, um homossexual, um corrupto. O problema do nosso pecado, ele vai além daquilo que a gente faz. E de fato, o pecado ele tem consequências terrenas diferentes, mas ele tem consequências eternas que são iguais, a morte. Seja o seu pecado uma mentira, seja o seu pecado o assassinato. O problema do nosso pecado, de fato, o maior problema deles é que ele é cometido contra um Deus eterno, um Deus imutável, um Deus grandioso em maravilhas, aquele que é criador dos céus e da terra. Em última instância, todo pecado é cometido contra Deus. Ah, mas eu pequei contra o meu irmão. Você está não amando ele como você deveria se amar. Você está quebrando um dos mandamentos do Senhor. As nossas melhores obras na Bíblia são descritas como aquilo que hoje a gente chama de trapo de imundícia, que era um pano, e para a questão do leproso, que limpava de fato as feridas dele, era como se fosse uma gaze. E pensando na mulher, que era um pano, que cuidava e mantinha a menstruação dela, ela era o absorvente. É descartável. Fomos salvos e transformados única e exclusivamente, graças à bondade e misericórdia do Senhor, através da sua obra redentora em Cristo Jesus. Amém? Apesar de estar lendo aquela fração de Isaías 53, Isaías vai até o 66. Um pouco mais para frente, no capítulo 56, o verso 4, tem uma frase que se aquele eunuco leu, a minha imaginação só consegue imaginar o quanto ele chorou quando ele ouviu essas seguintes palavras.
Pois assim diz o Senhor, aos eunucos que guardem o meu... Vamos de novo. Pois assim diz o Senhor, aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolherem o que me agrada e se apegarem à minha aliança, a eles darei, dentro do meu templo e dos seus muros, um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno que não será eliminado. Isaías 56, verso 4. E aqui eu quero fazer 2 destaques rápidos. Dentro dos meus templos. Você se lembra que o eunuco não podia entrar no templo do Senhor? Deus aqui está falando através da boca do profeta Isaías que aquele homem poderia de fato entrar um dia no reino com o Senhor. Um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno que não será eliminado. Hoje, o meu nome é João Vitor Reis Ferreira. Reis vem da minha mãe, Ferreira veio do meu pai. Aquilo que eu sou vai ser, de fato, passado para as próximas gerações através do meu nome. Pensa que aquele homem não podia, de fato, continuar o legado da família dele. E o nome dele morreria, seria extinto da terra. E aqui Deus está falando que ele receberia um nome que não seria eliminado. A nossa boca precisa anunciar a obra de Cristo. E que um dia a nossa esperança é que tu vens, tu vens. E através da Bíblia nós já enxergamos os sinais dos finais dos tempos. Deus envia Filipe para pregar de uma forma extraordinária o evangelho para um homem que não fazia parte do seu corpo, incluindo-o na aliança. Deus não faz distinção entre pessoas que merecem ou não ser salvas, mas é através da sua infalível vontade que ele alcança até mesmo mais distante dos homens. Amém? Vamos fazer uma oração. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado porque o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigado porque é através da Tua obra, e única e exclusivamente através dela, nós podemos nos achegar até Ti. Muito obrigado porque foi através de tudo aquilo que o Senhor sofreu naquela cruz, muito mais do que o sofrimento humano de ter sido pendurado por pregos em suas mãos e pés, mas principalmente porque o Senhor carregou sobre si toda a ira do Pai. Nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor fez e porque nós fomos incluídos na Tua aliança, mesmo que nós não merecêssemos. Nos ajuda a pregar o Evangelho e levar para outras pessoas a Tua palavra, mesmo que pareça com que essas pessoas não mereciam, nós não também merecíamos, mas o Senhor nos salvou e te agradecemos por isso. E é em nome de Cristo Jesus que eu oro e agradeço. Amém.